Vamos ver o Krogos e o Rubão. Trechinho. Se for nomeado ou eleito, você vai abdicar do salário? Mas que mané abdicar do salário? O quê, rapaz? Eu vou na churrascaria barbacoa, sim, vou comer carne de primeira, sim, vou comer bife wagyu, sim. É ilegal? Não. É imoral? Não, porque o Estado me roubou a vida inteira, agora não posso pegar o que é meu? Não diz aquela música, né, citando a Bíblia? Todo obreiro do reino é digno do seu salário. Não estou fazendo nada desonesto, estou lá combatendo o Estado, é claro que eu vou receber o meu salário legal e vou usar para proveito próprio, sim. Não vejo problema nenhum do cara... eu não vejo problema nenhum do cara trabalhar e receber pelo trabalho, de forma alguma. Independente se ele é um ente político, um agente público ou não, problema nenhum. O problema é o cara pregar o fim do Estado, dizer que é contra o Estado e querer participar do Estado. E esse é o único ponto de loucura que eu vejo nisso aí. Por que eu não faria isso? Eu vou ser um limpinho, um liberalzinho de merda? Eu vou me indicar do meu salário. Ah, merda, então. Então você não tá lutando. Porque se eu vou lá, me exponho a processo, me exponho politicamente, me exponho fisicamente, tô fazendo um trabalho sério. É óbvio que eu vou pegar o dinheiro e vou na churrascaria, assim. Porque eu mereço, porra! Meu Deus. Destemperado, né, meu irmão? O cara completamente maluco, né? O Cogos, ele é um cara complicado até de você avaliar, porque é um maluco que é maluco, né? Maluco mesmo. Lógico, muito disso é personagem que ele faz, né? Mas tu vê que é um cara desequilibrado, completamente desequilibrado, não tem mínimo de inteligência emocional, destemperadíssimo, né? Mas o que é... Eu acho esse negócio, meu irmão, porra, não, vou trabalhar e não vou receber salário. Você não, tá trabalhando honestamente, tá produzindo, tá legal, tem que receber mesmo, a favor. Sou a favor do cara receber. Até para ter estímulo para trabalhar melhor, né? Seguir servindo, beleza. O que eu sou contra é o cara dizer que é contra o Estado e seguir nessa pegada aí de querer ser eleito. O Brizola proibiu a polícia de subir os morros e matar os bandidos. Você certo? Tem o decreto? Você tem o decreto? Que decreto? Você tem o decreto assim? O Rubão disse que se o Estado não intervém, os bandidos fazem a festa. Então, provavelmente, ele está fazendo análise, por exemplo, sei lá, de quando o Brizola proibiu a polícia de subir os morros e matar os bandidos. Você certo? Tem o decreto? Você tem o decreto? Que decreto? Você tem o decreto assinado dele, que ele proibiu? Então fala merda. Enfia a língua no rabo. Ele proibiu. Enfia a língua no rabo. Meu Deus. Vai a merda. Você tem o decreto? Que decreto? Você tem o decreto assinado dele, que ele proibiu? Então fala merda. Enfia a língua no rabo. Ele proibiu. Enfia a língua no rabo. Meu Deus. Vai a merda. Cara, é idólatra do Brizola, cara. Eu sou idólatra da puta que pariu. Pelo amor de Deus, cara. Você idolatrou a puta que te pariu. Aonde que idolatrei? O quê? Você idolatrou aí, você citou 500 poetas mortos, eu tô quieto. Me dá a porra do decreto. Tá onde? Ele proibiu. Você vai defender? Você vai Caralho! Brizola, porra! Vai tu, rapaz! Era do rabo e toma tu, pô! Você vai defender Brizola? Olha só, apresenta o decreto aí. Você não falou proibir? Você proíbe através do decreto. Cadê o decreto? Senão você é mentiroso. Todo mundo sabe. Todo mundo é o caralho. Bota o decreto. Eu nunca vi. Manda o documento. É a primeira vez na minha vida que eu vejo o Brizola Minion. Agora você me viu Brizola Minion. Foda-se. Você acha que tem medo? Você acha que tem medo de cara feio? Você me viu, puto, foda-se. Foda-se. Olha só. Dá o decreto aí. Bota o decreto. Você acha que tem medo de cara feio? O Brizola fez isso. Bota aí o decreto. O Brizola fez isso mesmo. Cadê? Então prova que não. Mentiroso. Eu tenho que provar que você... Fala aí, defende o Brizola. Não tô defendendo o Brizola, não. Fala que ele não fez isso. Vem cá. Decreto. Acabou. Fala aí, Rubão. O Brizola proibiu a polícia de subir o morro. E eu perguntei para o missivista aonde está o decreto da proibição. Aí ele respondeu que todo mundo sabe. Esse é o conceito básico desses merdas. Esses merdas fazem isso. Cagam o tempo todo pela boca e tudo que ele fala é certo, tudo que você fala é errado. As citações que ele pegou dos poetas mortos, eu vou citar a Islândia no século XV, porra, vai todo mundo pra casa do caralho. Isso é David Friedman, porra! Enfia ele no cu! Enfia você, Brizola, no teu, porra!
Enfia o teu David Friedman no cu. Porra, não foi? Ó o Rodrigão. Curtindo pra caralho. Esse sábado, inclusive, eu vou gravar com eles aqui do Três Irmãos. Final de semana eu tô indo pra São Paulo e sábado eu vou estar lá no podcast Três Irmãos, gravando com eles. Ora essa. Vou pegar água ali. Ora essa. Olha só. Não, é o seguinte. Olha só, bicho. Eu tô vivendo hoje. Meu problema é hoje. A Líbia, o problema é hoje. Tá ali do lado. A Líbia tá ali do lado. Eu quero o decreto do Brizola. Senão eu tô te chamando de mentiroso, não é? Mentiroso. Usando artifício, a mentira. Caralho. A mentira, eu tô pedindo o decreto. Qual o decreto que o Brizola assinou proibindo a polícia de subir o morro? Não tem. Não tem. Não tem, isso é uma lenda urbana. Qual a origem disso daí? Lenda urbana. O que é lenda urbana? Nasceu da direita pra atacar o... Quem foi o único cara que fez o Roberto Marinho cagar nas calças e ter que fazer um meia-culpa ao vivo no Jornal Nacional? Brizola. Brizola, pronto. Tá, O Rodrigão então vamos nem fazer o sabia, seguinte, é uma Brizola. você me chamou de mentiroso, não chamou? Aham. Tá. Você chamaria o Coronel PM Paulo César Amêndola de mentiroso? Porque o Coronel PM Paulo César Amêndola fala Bicho, que... eu quero... Deixa eu terminar de falar, caralho. Não vai não, pô, é meu. É meu. Decreto. Eu discutei, caralho. Você falou, cadê o decreto? Cadê Eu o discutei decreto? o decreto. Você não perguntou, cadê a estava porra no da meu fonte? tempo. Você não perguntou pra mim qual é a coisa da... Eu quero a lenda se foda, qualquer um se foda. Chama de mentiroso aqui. Ué, pra chamar de mentiroso... Então fala que ele é mentiroso. Fala. Então fala. Olha só. Cadê o decreto? Eu perguntei o decreto. Eu não sei cadê o decreto. Se você citou, você tem que saber. Eu estou citando um fato histórico. É mentira. Agora, vamos lá. Mentira. Vamos lá. Não tem decreto, pô. O Rodrigão, filho da puta. É mentira. Não tem decreto. Em vez de perguntar... Pode olhar 1000 pessoas. Em vez de perguntar cadê a porra do O decreto... Rodrigão. Em vez de perguntar cadê a porra do decreto, pergunta qual é a sua fonte. Minha fonte, tá aqui, ó. Coronel PM Paulo César Amêndola. A proibição das operações nas comunidades deu carta branca para a criminalidade florescer no Rio. Ele se refere aqui ao Brizola. Diz ainda o coronel, eu estava na ativa... Quem que é esse Rubão, galera? Esse coroa? Ele é o quê? Qual que é a dele? É de direita, é de esquerda, é de centro, não é de porra nenhuma? É desarmamentista, é porra traveco? Que porra que esse coroa é? Eu não sei quem... Não conheci esse coroa não, porra. Mas eu achei ele engraçado pra caralho, compadre. Nacionalista? Ah, tá, porra. O nacionalismo... Cara, é sensacional, cara. Quando isso aconteceu. Quando se toma esse tipo de decisão, é o mesmo que dar uma carta branca para os vagabundos se perpetuarem. Ele, o Brizola, impediu a polícia de cumprir o papel da polícia e prender bandido. Quem tá defendendo vagabundo aqui é você, e vagabundo é o Brizola também. Porque pra mim quem defende vagabundo é vagabundo. Você é propaganda neofascista, Cogos. Não tem decreto. O cara vem falar, o Estado, eu quero a favor da porra do Brizola. E vem falar que é narcocapitalista que é contra prender bandido. Vem falar da porra do Miorim. Você defende o Brizola, porra. Meu Deus do céu. Ô, Rubão, ô, Cogos, vou deixar ele falar que eu tô mais ou menos tempo. Você defende bandido, então. Acabou. Então xinga o Amêndola. Vai perguntar cadê a fonte pro Amêndola. Vai perguntar o decreto pro Amêndola, rapaz. Vai dar o cu pro Brizola. Não tem problema nenhum, não. Problema é meu. Então você citou aqui, eu pedi um decreto. Você citou uma opinião. O cara ficou putinho. Meu. Então vai dar o decreto pro Amêndola. Vai dar o cu. Aí o Cogo fala, vai dar o cu pro Brizola você, ele. Eu dou, e aí? Amêndola, rapaz. E vai dar o cu pro Brizola você? Não tem problema nenhum, não. Problema é meu. Eu dou. Então você citou aqui, eu pedi um decreto. Você citou uma opinião. Vamos ver qual. Comunismo. O Brasil está entregue às baratas. Quem me passou foi meu advogado. Decreto número 6635, de 13 de abril de 1983. Tá aqui o decreto de quando esse safado vagabundo que jaz no inferno, Brizola, proibiu a polícia de matar vagabundo. Então tá aqui, artigo 2º, e depois, mais tarde, foi revogado, mas diz aqui, o Conselho de Justiça, Segurança Pública e Direitos dos Humanos terá como atribuição discutir e propor a política do governo do Estado para os assuntos de ordem pública e das garantias de liberdades individuais e coletivas, e assistir o governador do Estado no desempenho de suas responsabilidades em tais matérias, em conformidade com a Constituição e blá, 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 blá. E aí esse conselho que foi criado pelo decreto do vagabundo do Brizola, esse sim proibiu as operações na favela.
Não proibiu a operação favela. Proibiu a não entrada em lugar sem mandado de busca, nem que seja por coletivo. Isso é de 83, do primeiro governo do Brizola. Sim, e aí o decreto... Você citou de 94. Isso aqui foi revogado em 87. Né? Então ficou 4 anos dessa baixaria aqui. Que baixaria tem aí? Essa baixaria de proibir a polícia de pegar os bandidos, deixando a população da favela na mão dos bandidos. Ei, para de gritar. Ei, para de dar... Para TPM. E você pode me interromper. Olha só, bicho. O que você acabou de falar que é contra você é contra o Geisel porque ele eliminou o habeas corpus, mas é a favor que se meta o pé na porta do cidadão que mora na favela sem mandado. É sobre isso que fala esse decreto. Esse decreto não proíbe a polícia de subir morro. Esse decreto não proíbe a polícia de nada. Esse decreto é a regulamentação que o Brizola falou na época, que é o seguinte: você tem que tratar o cidadão que mora na favela como o cidadão que mora na Zona Sul. Você não pode meter o pé na porta dele. Você tem um mandado de busca para a porta dele, isso aí não é por proibir a polícia de subir o morro, é a polícia de adentrar o imóvel das pessoas. Sem o mandato. Tá? Proibir subir o morro é uma coisa. O cara continua proibido de meter o pé na porta da casa do cidadão. Continua até hoje, em qualquer lugar, porque é seu lar, é indevassável, só com mandado. Foi isso que a polícia fazia e que o Brizola proibiu. Deixa então, o Cogos apresentar aí, bom. Porque... Esse é o que fala que tem que ter ordem, não respeita nem a ordem do debate. Né? Fica interrompendo os outros para falar merda e falsidade histórica. Tempo é seu, irmão. Pode ir. O ponto é o seguinte, tio Rô, não tinha nada de mandado de segurança, não sei o quê. O próprio argumento que o Brizola e a turminha do Conselho de Direito dos Bandidos lá falavam é que queriam evitar tortura, queriam evitar que a polícia abusasse, não sei o quê. Isso era uma desculpa esfarrapada, porque ninguém ia entrar na casa do cidadão que mora na favela sem mandado. Isso realmente é uma questão do direito ocidental, né? Que ele que despreza ali porque ele apoia o habeas corpus, aí você vai acabar com o habeas corpus. Agora, o ponto é o seguinte: se o bandido, o vagabundo tá lá... Meu irmão, o Cogos está falando uma coisa que não sabe. Na moral. Vou mostrar a casa com a polícia. Troca, a bala perdida pega... O que eu ia falar aqui do Cogos ele está completamente descolado da realidade. É o cara que não conhece sobre o que está falando. Falar que a polícia não entra na casa de favelado, em barraco, só com mandado, porra. Meu irmão, surreal, né? Mentira, né? Porra. É lógico que entra. Porra. No civil. E aí o bandido vagabundo foge pra dentro de uma casa, o que a polícia vai fazer? Fala, desculpa, seu bandido, nós vamos lá esperar o juiz emitir um mandado e já voltamos. É assim que você vai fazer? Então, muito obrigado, Margarete. Esse cara não tem noção de como é que vai obrigado, uma operação policial. Obrigadão, irmão. E aí o Brizola colocou uma arma na cabeça do policial, acabou qualquer retaguarda jurídica do policial para fazer a operação para pegar vagabundo. E aí ele vem falar, ai, coitadinho, o Brizola fez isso para proteger o cidadão favelado. Não, o cidadão favelado é refém dos bandidos e o Brizola permitiu que essa situação se perpetuasse. Mas você acha que a polícia tem o direito de entrar na casa sem autorização judicial? Não, a polícia não pode entrar na casa de ninguém sem mandado. Isso é ponto pacífico. Agora, quando você tem um bandido atirando na polícia, numa operação de combate, ele tá dentro e entra na casa do cidadão, e de lá de dentro ele faz o cidadão refém, sequestra a família, atira na polícia pela janela da casa do cidadão, você tem uma operação de combate, que é completamente diferente de uma operação de investigação. Então é muito desonesto da parte dele comparar uma investigação policial com uma operação de combate. Deus te abençoe, irmão, vai conseguir. Então esse é o ponto. O filho da puta do Brizola extinguiu a Secretaria de Segurança Pública e substituiu por esse conselho de defensor de vagabundo. Eu não esperava que o Rubão fosse defender vagabundo aqui, defender bandido. Agora, na parte econômica, eu já sabia que ele ia falar um monte de completos absurdos, né? Mas antes de entrar na parte econômica, eu quero só falar uma coisa, né? Ele chamou o professor filósofo Olavo de Carvalho de bosta. E aí eu tava vendo o chat aqui, tem um monte de imbecil no chat, falando, o decrépito do Olavo, o Olavo morreu, caveirinha, blá blá. Deixa eu falar uma coisa. O Brizola também morreu, seus merdas. Só que tem uma diferença. O Brizola tá assando no colo do Satanás. O Olavo, eu não sei o que aconteceu com ele. Espero que ele tenha ido pro céu. Mas eu posso garantir que o Brizola tá... Garantir, só Deus sabe, né? Mas a 99 tá lá. O problema é que quando você tem um arranjo estatal,
ou seja, a ausência de concorrência, de liberdade de entrada, você tem maus incentivos. E isso é o real problema. Quando o Estado investe em um determinado setor, seja ali petróleo, o que você quiser falar, o que vai acontecer? Você vai ter um fenômeno econômico chamado crowding out, que significa a distorção causada pela intervenção do Estado vai espantar o capital privado, vai canalizar recursos escassos para um arranjo irracional, porque está fora do sistema de preços de mercado. Isso se chama crowding out. Depois você vai ter o moral hazard, que é o quê? Quando você tem um incentivo à corrupção devido à ausência de práticas de governança privadas. Você vai ter o rent seeking, que é o quê? Os empresários dormirem na cama com o governo, porque se o governo investe num setor, ele vai regular esse setor. E se ele vai regular esse setor, ele vai ter todo o incentivo para que essas regulações se deem no sentido de beneficiar os seus amigos, os amigos do rei. Você vai ter também a ausência de cálculo econômico, e você vai ter também o problema da arrogância do burocrata de achar que ele conhece um setor onde ele não está tomando os riscos que o empreendedor toma, mas ele vai fazer um cálculo político e não econômico, um cálculo demagógico. Por isso que o Roberto Campos falava muito bem, a Petrobras não é uma empresa feita para beneficiar a sociedade, ela é só um sindicato dos seus próprios funcionários, um esquema de previdência, de lucros privados para os funcionários, mas que a sociedade inteira paga por isso. Bob Fields. Deixa eu ir no banheiro de novo. Quer falar alguma coisa pra gente ir depois pros chats? Quem não, eu vou falar tudo isso aí. Primeira coisa que o decreto que o cara trouxe aí não tem nada a ver com o que foi falado. Uhum. Proibido subir morro. Proibido subir comunidade. É uma coisa completamente diferente da proibição de você pegar a inviolabilidade do lar do sujeito que mora em situação precária. E quanto ao flagrante delito, nenhum governador, nenhum prefeito, nem o presidente da República pode baixar nenhum decreto que fira isso. Porra, porque isso é direito pétreo e básico. Sim. Da autoridade policial. Não é disso que se fala, porque esse rapaz aí, leite com pera, é o seguinte, enquanto ele estava fazendo isso, em 82 eu estava votando. Eu conheço como a polícia funcionava. Tá? Não tem uma amêndola falando negócio, aqui quem está falando sou eu. Eu conheço como a polícia funcionava dentro de favela. Metia o pé na porta mesmo, dá onde está fulano, metia a porrada mesmo, e foi isso aí que ele combateu. A realidade que ele encontrou. Rodrigão. Falei, irmão, Um esculacho. Exatamente. Então, o seguinte, o que foi proibido foi isso. Não foi proibido nenhuma ação na favela. O pessoal continuava fazendo ação na favela, para cima e para baixo, e isso daí de 83. Essa acusação é de 94, é do governo de 90. E ele teria proibido, tanto é que em 90 ele proibiu a polícia. Eu perguntei decreto. Aí vieram com um decreto de 83 que não tem nada a ver com isso. Que foi revogado em 87. E logo a seguir, em 87, começa a cultura do fuzil no Rio de Janeiro, trazido por Moreira Franco e aquela turma dele. Os colombianos começaram a chegar. Aí, Toninho Turco, aí a situação toda, aí a gente faz um programa só sobre isso. E, seguinte, quanto ao Olavo de Carvalho, desculpa chamar ele de bosta, porque, porra, caralho, é uma ofensa bosta. Então, isso aí a gente passa para lá, porque aquilo é daqui a 100 dias, daqui a 100 anos, não precisa nem de 100 anos para ele. Alguém vai lembrar de Olavo Carvalho o quê? Para fazer piada? Para fazer piada? Para por quê? Você mandou ele parar quando ele falou de Brizola? Você abriu a boca para falar alguma coisa? Ele chamou Brizola de bosta, de merda, de filho da puta, tá no inferno. Você falou alguma coisa? Você se manifestou? Por que você está pedindo para eu parar? Por que você está pedindo para eu parar? Você mandou ele parar? Não, quando ele ofendeu o Brizola, Cara, para mim não tem nada, eu não tenho. Eu já botei vídeo do Olavo de Carvalho concordando com coisa que ele falava, porque eu já falei, se eu concordo com um negócio, não tem problema de onde venha. Eu só estou falando para dar a métrica. A métrica da ofensa é a mesma. Quanto a Petrobras, eu queria, já que ele está fazendo cola ali, qual foi a última vez que o governo aportou dinheiro na Petrobras? É só de me pegar, já que ele está com cola ali, ele precisa vir com 5, 6. Na retaguarda vem no peito, sozinho. Eu sempre falei para vocês como é que é. Manda quadrada que eu boto redonda. Não tem problema nenhum, não. Aí é o seguinte, agora você que está me assistindo, Paulo Cogos,
dizer que eu estou desconectado da verdade, da realidade. Quem está conectado com a realidade é Paulo Cogos. Olha para ele, olha para mim. Olha a minha história de vida, olha a história de vida dele. Olha a trajetória de um, olha a trajetória de outro. Caralho. Aí eu que estou desconectado da realidade. Eu acho que eu não preciso nem comentar isso, eu deixo para vocês. Você que está aí do outro lado, você que decide. Um sujeito delirante tentando aplicar um conceito inaplicável, uma loucura econômica ridícula, inaplicável em qualquer lugar. A única coisa que eles fazem é citar, colar, me manda aí, o negócio. Bicho, isso não foi aplicado em lugar nenhum do mundo, não vai ser aplicado em lugar nenhum do mundo, como eu já falei. Ou num mosteiro ou num hospício. É o único lugar para aplicar isso. Só. É onde você vai ter. Dentro da sua casa, que está você, sua mulher, 2 filhos, um cunhado, caramba, no churrasco já sai confusão. Aí o cara quer uma sociedade pura. A gente pode chegar nesse ponto, talvez daqui a 500 anos. Ninguém, não vai ter resto de ninguém aqui. No mundo atual, o que eu falo é a verdade. Quanto a Petrobras aqui, é tanta merda que ele falou, que não vale nem a pena. Não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo, não vou ficar sendo repetitivo. O que tem é o seguinte, eu quero saber qual foi a última vez que o governo federal aportou dinheiro público na Petrobras. Quanto a isso aí, a iniciativa privada, o Brasil tem regras. Fala pra caralho. Eu não nasci em berço de ouro, eu tive que cavar a minha vida, a minha existência. Eu tenho uma história de vida, de trabalho, de superação. Tenho 5 filhos. Todos eles, formados, quem não está formado está estudando. A minha filha que está na faculdade fazendo medicina, o meu garoto que ainda não tem idade para isso. Está todo mundo na trilha, todo mundo do meu suor, do meu trabalho, do mundo real que você vive. Você que está aí do outro lado. Eu estou no seu mundo real. Eu não estou numa bolha. Eu não tive tempo de ficar numa bolha, falando merda, falando bosta, bostejando, lendo um monte de bosta, lendo um monte de merda, aplicar inaplicáveis no mundo real. Cara, ele tá falando uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte: a teoria é muito legal. Você estudar sobre filósofos, sobre caralho, sobre não sei o quê, pensadores, é maneiro pra caralho, é interessante. Abre a tua mente, você adquire uma bagagem intelectual que pode te ajudar, inclusive, a você entender a sua realidade. Agora, todo tipo de teoria sem aplicação na prática é inócuo. Você tem muita teoria, e é o que acontece hoje com essa galera toda, essa molecada toda, esses políticos todos. Porra, não sei o que, eu sou da esquerda, sou da direita. Foda-se, a maioria é teórico. A maioria não viveu. A maioria não sabe o que é a vida de verdade, entendeu? Vive numa realidade paralela. E aí ficam citando uma porrada de autores. O cara, legal, porra, bacana, mas cadê a aplicabilidade desta porra? Cadê a porra da aplicabilidade? Toda teoria sem aplicação na prática, ela é inócua, não serve pra porra nenhuma. Porque o que importa, na verdade, é a verdade, é a nossa vida real, é a porra da praxis, entendeu, mesmo? Totalmente inaplicável, não tem como aplicar. Não tem como aplicar, porque o mundo é diverso. Você tem aquele amigo de infância, bacana, daqui a pouquinho o cara te mete umas facas nas costas. É verdade ou é mentira? Aí você vai aplicar um conceito de que é o seguinte, que vamos todos para a confiança toda, porque o Estado não pode existir. Falo para ele a mesma coisa que falei para o Miorim, sem nenhum tipo de ódio, sem nenhum tipo de ranço, nenhum tipo de nada. Vamos juntos entrar e mudar esse Estado que está aí, porque é a única alternativa que a gente tem. Não existe outra. O resto disso aí é utopia. Vamos entrar para dentro desse Estado e vamos tentar fazer o mais próximo disso aí. Mudando alguns conceitos, adaptando outros, vamos fazer o que é possível. Isso é o melhor. Isso talvez seja até o que ele falou lá atrás, talvez sem maldade do menos ruim, num processo de uma guerra civil que existe dentro de um país. Vão para o menos ruim? O menos ruim é isso, é você entrar dentro do Estado. Então eu conheço o mundo, eu desconectado da realidade, tá certo, eu não tenho história triste de dizer aqui que eu passei fome. Não, isso aí não vou cair nessa. Pedir a concorrência com empresas internacionais, impedir o investimento privado. Esse é o principal. Ela é um monopólio. Eu sou contra monopólios.
Não sei por que o Rubão defende isso. 96. Ah, o Lula não aportou, não. Acabou em 96. Eu me lembro disso. Acabou em E 96. você tá colando, pode colar, mas Tô tudo bem. colando o quê, rapaz? Eu tô vendo meu WhatsApp, rapaz. Eu não preciso colar porra nenhuma. Acabou em 96. Acabou em 96, bicho. Veja aí se o Lula não aportou lá para 2008, 9, 10, 11. Vê aí, pode vê aí. Pode procurar. Vê aí. Pode procurar. Mas tudo bem, isso nem vem ao caso. Porque pode ser que sim, pode ser que não. O meu ponto é que, primeiro, o próprio fato de ser um monopólio já é um tipo de subsídio. Segundo, agora que esse petralha, pinguço dos infernos do Lula, já que você xingou o Bolsonaro, eu vou xingar o Lula. Opa, tá? Tamo junto. E por mim você pode xingar os dois também. Tamo junto. O ponto é, a hora que ele entrou, ele acabou com a paridade de preço internacional. Só que o Rubão defende acabar com a paridade de preço internacional. Senão você é um entreguista lá pro mercado internacional. Quando o Lula fez isso e acabou com a paridade de preços internacionais, primeiro, você desencorajou o investimento privado. Porque se o acionista está inseguro quanto à saúde contábil da Petrobras, como é que ele vai saber se ele vai receber dividendos ou não? E se ele não acha que não vai receber dividendos, então ele não vai aportar capital privado? Nisso, o Cogos está certo. O fim da paridade foi uma idiotice sem tamanho. E foi anunciado que aconteceria, né? Lula anunciou que aconteceria isso. Isso foi uma merda, né? Principalmente em momentos de uma volatilidade extrema do dólar que a gente tem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você vai causar uma crise de oferta de insumos. Porque justamente você não tem mais o incentivo dos lucros dos preços internacionais. Terceiro, o Brasil continua importando derivados de petróleo com preço internacional. Exato. A única coisa que vai acontecer, se a Petrobras for forçada a subsidiar o combustível por causa da destruição da paridade com os preços internacionais, a única coisa que vai acontecer é que nós vamos continuar importando e vai ter um rombo na Petrobras que vai ter que ser coberto de outras formas. E aí você vai ter o quê? Você vai mascarar a inflação, porque parece que o preço dos combustíveis naturalmente é o que está, quando na verdade, se fosse manter os preços internacionais, o preço dos combustíveis ia subir. Então, os índices de inflação são mascarados, o que distorce os preços na economia. Mas esse é o objetivo do governo de acabar com a paridade. Esse é o objetivo. É segurar o preço artificialmente para não diminuir a popularidade, para você mascarar esse PCA, que é um caô, né, esse índice de inflação, não é o índice de inflação real. O IPCA por si só já é mascarado o tempo todo, se algo começa a subir muito. Vamos mudar aqui essa cesta de produtos aqui. Esse produto aqui subiu muito, então ele deixa de integrar a cesta. Pronto. Aí, o IPCA tá baixo. Baixo o caralho, a inflação real é muito mais alta. E o fim da paridade é exatamente esse o objetivo. É que o combustível é algo que a galera sente no bolso. Então você dá uma falsa impressão, uma falsa sensação que o combustível não está tão caro, sendo que está gerando um rombo monstruoso na Petrobras que depois vai ser pago pelo próprio povo. E não resolve nada, porque no final você vai ter que tirar capital de algum lugar para cobrir o rombo da Petrobras. Exato. Então não adianta nada se abolir os preços internacionais. O que você tem que fazer, se você quiser gasolina barata sem as distorções, é permitir a livre concorrência. Eu não entendo por que o Rubão é contra isso. E não adianta ele me falar, o seu ideal é utópico, você cita um monte de teórico, você ficou lendo um monte de merda. Porque para mim quem fala merda é ele. Fala, Júnior! Ele pode ter tido um trabalho muito meritório como operário da Petrobras, mas o que ele tá fazendo agora, falando um monte de bosta em geopolítica, estraga tudo. Tá falando bosta. Então você tem que ter o quê? Compromisso com a verdade. E eu digo o seguinte, se um cara quer ter alguma posição de influência, seja como influencer, seja como político, ele tem que ter os 3 Cs que eu chamo. O primeiro é caráter, o segundo é culhão, coragem, e o terceiro é conhecimento. Se o cara vem falar merda porque ele não tem conhecimento, ele tá faltando com o caráter e com a coragem. Que assumir o erro, de ser falei merda, estudar e falar a coisa certa. Não adianta ele vir me acusar de utópico, que eu falei merda, ele não refutou a minha base teórica. Tudo que ele fez foi choramingar argumento de autoridade e petição de princípio. Beleza aí? Uhum. Só mais uma frase, tá? Viva la revolução. Não. Ah, tá. Se os homens... Ele falou, o ideal do Cogos é aplicável ao hospício ou a convento de freira. Se os homens fossem todos bons, você não precisaria de Estado. Mas se os homens forem pecadores, não se atreva a ter um Estado. Não faz o mínimo sentido. Voltemos às cavernas. O monopólio do petróleo no Brasil foi instituído em 1953 e terminou em 97.
A Lei 2004-53 criou a Petrobras e estabeleceu o monopólio da União na exploração, produção, refino e transporte de petróleo. A Petrobras foi a única empresa permitida a atuar na indústria do petróleo do Brasil. Em 97, o governo Fernando Henrique editou a nova Lei do Petróleo, quebrando o monopólio. A emenda constitucional número 1995 acabou com o monopólio estatal do petróleo. A maioria das coisas que o Cocos traz aqui como fatos são factoides. Se eu achar petróleo da minha casa, eu posso explorar? Olha Não, só, Cogos, olha deixa só, ele nós concluir nós pra estamos gente. falando de uma coisa. O que eu falei antes de todo mundo? Para todo mundo ouvir. Eu falei que existem regras em cada país de como ele usa o solo e o subsolo. Eu estou falando de mundo real, não estou falando do mundo utópico que deveria ser. Então Eu responde. estou falando, não, Por que não, você não pode. Você não pode, porque o subsolo pertence à União. Então é monopólio, tá bom. Tá, Obrigado. o subsolo pertence à União. Não, a exploração você pode fazer tranquilamente. Você pode fazer. Por isso que existe leilão de blocos. É a norma aqui. É a norma. Você não vai achar petróleo. Fala, Rodrigão. Eu tenho uma irmã, 7 anos mais nova que eu, e não treina, não. Na sua casa. Foi o leilão de blocos. Tá? Leilão de blocos. Quer dizer, não treina luta, né? Ela treina musculação, é professora de dança, não sei o quê. Foi isso que fudeu com o pré-sal. Tá. Que pré-sal tá fudido? Qual pré-sal que tá fudido, bicho? Você falou que nós perdemos o pré-sal, então você confessou que tá nós fudido. perdemos o pré-sal economicamente. Porque empresas. Claro que economicamente, as empresas estrangeiras que estão levando o dinheiro do pré-sal. Por quê? O dinheiro estão levando. A Petrobras não precisa de aporte de capital. O último aporte da Petrobras acho que foi em 72. 72, eu acho. O último aporte. Pode procurar aí. Tá pode. bom, agora eu vou colar. Agora eu vou colar. Não, mas. Mas, olha só, aporte da Petrobras. O que acontece? Não precisa de nada no que ele quer, não. Se você quiser falar aí, Tá, porque. Peraí, a Petrobras, o que fez foi um IPO no final do governo Lula. Um IPO, um aporte de ações e que dobrou o capital da empresa. E teve dinheiro de sobra para explorar o pré-sal. Tá? O pré-sal, ele atenderia um monopólio, atenderia a um fundo realmente soberano para a educação, para um monte de coisa. E Dona Dilma travou e aceitou a emenda do José Serra, quebrando o pré-sal. O pré-sal tinha, sim, uma norma específica. E foi quebrado em 2015. Em 2015, o pré-sal foi aberto. Foi 2010, cara. Você está viajando na maionese. A 2010, o que tem aí em 2010? Aporte do Tesouro Nacional. 120 bilhões. Uma parte foi realmente, né, a oferta de ações, mas outra incluiu o aporte do governo. Tá. Qual esse 2010, governo Lula. Acabar de falar aqui do IPO. Foi o IPO que foi feito em 2010. E dobrou o capital da empresa. E o governo incluiu o aporte do governo. Tá. Vou ver sobre isso aí. Então é o seguinte. Não, tem problema. Então é o seguinte. Então, o IPO aconteceu em 2010. Acabei de falar aqui. Sim. No final do governo Lula. E o que acontece? O pré-sal. Bom, em relação a esses dois aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi, em relação à política de preço da Petrobras, eu concordo com o Cogos, tá? Em todo o resto, concordo com o Rubão.